Que coisa boa ter você aqui comigo. Bom, hoje eu vou dar continuidade a como iniciou os meus traumas. Se você assistiu o primeiro, você vai entender este aqui. Caso contrário, volta lá, hein? Eu sou a Lu Martins, sou terapeuta integrativa, sou naturopata e graduanda em naturologia. E eu tô contando como eu lidei com meus traumas, porque eu acho muito importante dividir essa história para você entender que qualquer pessoa pode se libertar dessas algemas emocionais e fazer o melhor. Por exemplo, eu, que hoje sou terapeuta e eu ajudo as pessoas a encontrar o seu caminho. Antes de começar, eu quero te lembrar que eu estou contando a minha história e não é para que eu seja vítima, pelo contrário, eu quero te mostrar que sim, é possível a gente dar a volta por cima, é possível a gente sair daquelas algemas emocionais que muitas vezes nós mesmos criamos e que você pode ajudar com a sua história, pode ajudar muitas outras pessoas, tá? Nessas minhas histórias que eu vou estar compartilhando com você, não há culpados, não há vítimas, e sim, eu quero te mostrar que muitas vezes não são as circunstâncias, e sim como a gente lida com o que a gente recebe, com aquelas emoções. Foi isso que aconteceu comigo. Por isso eu te contei a história, o primeiro vídeo, e agora eu vou te contar como eu acabei reforçando essa rejeição. Eu não sei se você sabe, mas muitas vezes, do 0 aos 6 anos, nós temos uma amnésia infantil. Por quê? Porque o nosso encéfalo ele ainda tem metade do que ele vai se tornar ainda adulto. Ou seja, ele passa por grandes transformações. Por isso, a gente retém poucas informações, muitas vezes alguns flashes, não é mesmo? Mas uma coisa que talvez você não saiba e que é importantíssimo é que tudo que acontece do 0 aos 6 anos ele perpetua por toda a nossa vida. Sabia disso? Bom, mas se nós não temos memória, como é que você, Lu, está afirmando que você reforçou a rejeição do 0 aos 6 anos? Simplesmente pelas histórias contadas. E uma delas é bem interessante. Eu tenho a honra de ter nascido em Minas Gerais. E como vocês sabem, mineiros são muito carinhosos, são muito amorosos um com o outro. E minha mãe tinha uma amiga que era cozinheira com ela na época em que eu era pequena, que eu era bebê. E ela sempre ia aos domingos. Ela já faleceu bem mais faz uns 15 anos já. Mas ela sempre ia aos domingos na nossa casa para almoçar com a gente. E ela era viúva, então assim, ela tinha com a minha mãe um carinho de irmã, de filha, um carinho, um afeto muito gostoso. E estendeu por toda a nossa família. E um certo dia, ela começou a contar quando eu era bebê. Lembrando que as leis trabalhistas para as domésticas é recente. E essas histórias que eu estou contando só fazem 47 anos, tá? 46, vai, eu era bebê, então vamos lá. Então, essa amiga da minha mãe, ela contou que elas trabalhavam muito naquela cozinha, eram muitas funcionárias na cozinha, copeira, ajudante de cozinha, e assim, para servir um batalhão de pessoas. Então, diz que minha mãe ela era muito, vamos falar de workaholic, minha mãe era assim. E muitas vezes, essa amiga da minha mãe, ela chamava a atenção da minha mãe para que ela fosse no quartinho das empregadas para que pudesse me virar, porque eu era um bebê, ficava no berço, para pudesse me virar para que eu não ficasse com a cabeça achatada, olha só. Ou muitas vezes essa amiga da minha mãe falava para que minha mãe fosse lá para poder me trocar ou então para me amamentar. Ou seja, eu me senti rejeitada naquele momento. Começou a concretização. Porque um bebê, ele quer o quê? Sempre a mãe. Agora imagina um bebê sozinho no quarto, deitado o dia todo, esperando para que virasse, ou que se estivesse sujo, ou se estivesse com fome, tivesse que esperar a mãe vir. Ela vem, amamenta, troca e sai novamente. Um bebê, ele não sabe que a mãe precisa fazer tal trabalho. Um bebê, ele acredita que realmente ele está sendo abandonado, entende?
Eu trago também alguns relances desses 0 aos 6 anos. Eu lembro aos 4 anos, eu brincando, eu lembro do meu irmão, o segundo irmão, olhando para mim com cara fechada, com cara feia. Ou seja, eu era uma criança, criança faz bagunça. E para um adolescente, isso era terrível. E isso eu senti aquele olhar. Eu trago esse olhar. Quando eu lembro dessa história, eu lembro desse olhar. Ou seja, mais um olhar de desaprovação. E depois também eu tenho uma lembrança de eu entrei na escola com 4 anos, justamente porque minha mãe trabalhava muito. Eu tenho essa lembrança de 4 anos eu ter entrado na escola, ter feito um desenho, ter colorido uma borboleta. Olha só como é incrível a nossa mente. Eu lembro de estar colorindo uma borboleta. Essa borboleta eu colori de preto, né? Mas assim, não uma criança de 4 anos sem coordenação. Eu lembro perfeitamente essa cena, sem coordenação, com muita força nos braços, fazendo preto. E aí eu levando para minha professora, uma professora na época também não tinha esse entendimento, tá? E aí eu levei para a professora olhou e falou assim, não, eu lembro dela falar assim, credo, esse credo ficou na minha cabeça. Eu nunca mais desenhei. Voltei a desenhar, a colorir, de vez em quando, porque eu não gosto, porque realmente isso é um bloqueio. E hoje, sabendo desse bloqueio, eu até tento com os meus filhos que amam desenhar e eles amam colorir. E meu marido também. Tem uma outra lembrança de. Tem mais duas lembranças. Uma da minha irmã, ela provavelmente foi uma despedida de solteiro, porque ela casou com 18, 19 anos, e ela tinha bebido muito com as amigas, e eu lembro dela deitada no sofá, e eu ali tentando acordá-la, e uma amiga, também nem sei quem é esta agora, ela falando, não, ela tá só dormindo, e eu tentando acordá-la, ou seja, se ela tá dormindo, eu tô sozinha aqui no meio de estranhos, o que está acontecendo? Mais um, mais um momento, mais uma crença de que eu realmente era rejeitada, entende? Também tem a memória de que nós morávamos na roça e viemos morar na cidade. E esse morar na cidade, eu tinha dois cachorros, que eu sempre gostei muito de cachorro. E eu lembro do Lorde e lembro do Pluto. E eu lembro de pedir para o meu pai para que a gente trouxesse. Ele falou que não, que a gente não ia trazer, que eles iam continuar na roça. Eles não iriam com a gente. E eu lembro da gente no carro, não era carro, era uma Kombi. E olhando para trás, aqueles cachorros correndo atrás de nós e a gente indo embora. Isso ficou marcante para mim. Ou seja, tudo que eu gosto, eu também não posso ter. Você entende como uma criança, ela encara situações, ela encara as emoções como sendo aquilo verdadeiro. E isso fica impregnado, porque na época minha mãe não tinha esse entendimento, nem meu pai tinha o entendimento de que os filhos são diferentes. Não é porque você criou um, dois, três igual que você vai criar uma quarta também. Sem dizer da distância da idade. Ou seja, eu já era de uma outra geração, com outros pensamentos, porque a nossa genética, a nossa epigenética, ela vai também modificando de acordo com o ambiente que a gente vai vivendo. E não é que eu lembrei de mais uma memória? Bom, eu falei que eu fiz o Jardim 4 numa escola próxima a esse sítio que a gente morava, e meu pai construiu uma outra casa, né? E a gente veio morar porque eu ia entrar no jardim, eu ia entrar no pré. Fazia-se o pré-escolar com 5 anos na época, tá bom? Essa casa nova, nós tínhamos uma vizinha boníssima. Ela tinha 2 filhas, e essas 2 filhas, uma delas fez aniversário e ela não me convidou. E eu fui nesse aniversário. E eu lembro também, na hora do parabéns, com certeza deveria ser a minha primeira festa, minha primeira festinha que eu fui sozinha, com 5 anos, 5 aninhos. E eu lembro do olhar de reprovação da irmã dessa vizinha. Isso eu lembro muito bem, porque eu ficava próximo da mesa. Criança, gente, criança quer comer doce, quer comer bolo, quer cantar parabéns.
e eu lembro daquele olhar de reprovação. Isso nunca mais sai da minha cabeça. Hoje eu penso também que não era só por ser criança, né? Mas enfim, não quero tratar disso agora, tá? Então, você percebe que eu vim trazendo, vim criando novas rejeições ao longo da vida. Ou seja, tudo que nós criamos do zero, tudo que a gente passa do 0 aos 6 anos, ela simplesmente ela continua com a gente por toda uma vida. Então, ao longo dos anos, depois dos 6 anos, foi muito fácil continuar criando, continuar programando novas rejeições. E não foi fácil, porque cada ano que passava, eu me sentia cada vez mais rejeitada, cada vez mais estranha, cada vez mais não sendo aprovada no mundo em que eu vivia. E por isso eu vou sempre vou bater na tecla como é importante o falar, o expressar, o contar a tua história e fazer terapia também, porque se você não tem uma rede de apoio, se você não tem quem te dê conselho, quem não te ouve, é complicado, porque a mente ela vai alimentando tudo que você já está gravado, tudo que já está gravado em você. Ou seja, no meu caso, eu já vim sentindo essa reclusão, essa exclusão, essa rejeição desde a barriga, sentindo que algo estava errado. Aí do 0 aos 6 anos acontece esses fatos que eu me lembro. Lógico que teve vários fatos felizes que a minha mente ela registrou só os impactos, só os choques, os traumas. E isso reforçou cada vez mais. Mas não que eu não tenha tido uma infância boa. Eu imagino que sim. Porque também a minha mãe tirava muitas fotos. Tem várias fotos com vários cachorrinhos. Olha só, eu sempre gostei de cachorro. Tanto que o meu tá aqui do meu lado. Ele tá aqui, é meu companheiro. E eu sempre, desde que eu me lembre, eu sempre tive cachorro. Sempre tive um cãozinho do meu lado. E isso sempre me deixou feliz. Ou seja, eu tive momentos felizes, tá, gente? Mas o objetivo desses vídeos é te mostrar que ao longo de uma vida, eu vim crescendo com traumas. Esses traumas foram crescendo cada vez mais. E chegou um momento que me prejudicou ao ponto de eu entender que eu preciso de ajuda, eu preciso de terapia. E eu vou criar duas crianças, eu vou criar dois seres. Quero que eles sintam que eles são o que são e eu quero que eles entendam que eles têm o seu lugar ao mundo, que eles não precisam ter medo, que eles não precisam se esconder, que eles não precisam se sentirem rejeitados, porque eles cresceram, estão crescendo certos de quem eles são. São independentes na medida do possível, porque eles ainda são menores de idade, mas eles sabem da sua história, eles sabem que são pessoas do bem, que eles são amados e que eles podem tudo. Então, eu espero que você esteja gostando das minhas histórias, porque as histórias são únicas. Eu tô passando tudo que eu senti, tá? Como eu disse no início, não é para que você me veja como vítima ou para que coloque culpados nas histórias. Não há culpados, e sim como uma criança, ela entende as emoções, tá? De acordo com o que ela sente, é aquilo. Quero que você saiba que tudo acontece através de nossos pensamentos. É através deles que nós liberamos carga emocional. Isso nos conduz a determinadas ações que geram reações. E essas reações, elas podem ser tanto positivas quanto negativas. Por isso é muito importante a gente treinar a nossa mente para que a gente enxergue positividade, a gente tenha firmeza diante da vida, mesmo diante dos obstáculos, certo? Por isso, esse é o meu objetivo. Eu espero que você esteja gostando das minhas histórias. Eu espero que isso te dê um gás para que você também conte a sua história, que é muito importante. Muitas vezes, através da sua história, você ajuda outras pessoas.
É isso que eu estou fazendo agora. Eu estou compartilhando essa vida que eu tive, que eu imaginei, que eu criei de traumas. Eu estou te contando tudo que a minha mente, eu estou contando tudo que a minha mente criou ao longo de vários anos e que eu consegui libertar. Eu consegui me livrar de todas essas crenças, de todos esses traumas e que hoje eu vivo uma vida totalmente diferente, uma vida tranquila, de paz e ajudo outras pessoas através do meu trabalho, né? Através da terapia, através das sessões que são maravilhosas, tá? Então, se você está curtindo, compartilha com as pessoas que precisam ouvir isso, curta, porque isso é muito importante para mim. Até a próxima!